Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 7 de junho, hoje é quarta-feira, nós estamos na 9ª semana do tempo comum. Amados irmãos e irmãs, estamos hoje, quarta-feira, às vésperas da grande solenidade de Corpus Christi. Que o Senhor abra o nosso coração, por meio da sua palavra, nos ajude a contemplar o grande mistério do amor de Deus para conosco. Um Deus tão grande se faz pequeno e se dá a cada um de nós. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje então nós ouvimos nesta perícope, nesta passagem do Evangelho de São Marcos, esse diálogo, esse embate entre Jesus e os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição e, por conta disso, eles queriam colocar Jesus à prova. Olha que eles pensaram em um caso bem complexo, na questão daquilo que a lei orientava e, diante da lei, então, a situação da mulher que passa por 7 maridos, não deixa descendência nenhuma, e quando ela morre, na ressurreição, de quem ela será mulher? Jesus então dá 2 respostas muito bem definidas. Primeiro, que quando os mortos ressuscitarem, então aquilo que nós professamos em nossa fé, na ressurreição da carne,
ou seja, nós voltaremos à vida por meio da ressurreição de corpo e alma, um corpo glorificado. Jesus diz então que quando os mortos ressuscitarem, eles não se darão mais em casamento. Eles serão como anjos do céu. Em que sentido podemos entender isto? Sobretudo que não haverá mais amor de necessidade. O amor conjugal é o amor de completude, de necessidade, de completude entre o esposo e a esposa. Nesta completude tocam também o amor de Deus. Na ressurreição, o amor para com Deus é um amor tão pleno, tão forte, tão absoluto, que não haverá mais necessidade de se dar em casamento. Porque o verdadeiro matrimônio haverá acontecido. As almas vivenciarão a graça do amor esponsal para com o próprio Criador. Por isso Jesus diz: não se darão em casamento. Um segundo ponto diz respeito à incredulidade dos saduceus com relação à ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E o que Jesus então diz? Trazendo as Escrituras, ele fala: olha, quando Deus conversou com Moisés por meio da sarça ardente, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Então Jesus se questiona: Deus seria Deus dos mortos? Em hipótese alguma. Ele é Deus dos vivos. Deus dos vivos. Por isso, vós estáis enganados, diz ele aos saduceus. Quantas vezes em nossa vida nós vivemos de fato essa condição em que vamos vivendo o dia, a vivência cotidiana, e muitas vezes vamos vivendo como se não existisse algo além da morte. Aquela frase é muito comum: vamos aproveitar enquanto temos vida, com coisa que a vida se encerra com a morte. Muito pelo contrário. Depois da morte, há vida eterna. Se o nosso coração se voltou para Deus e procurou de fato amá-lo e servi-lo, viverá a eternidade na alegria plena, na alegria eterna. Se o coração se fechou em si mesmo, não foi capaz de se abrir à graça e ao amor de Deus, se viveu de modo exclusivo para aquilo que é passageiro, este, infelizmente, viverá a condenação eterna. Livre-nos, Deus, desta realidade. Que em seu imenso e infinito amor possamos viver a alegria celeste. Que esta alegria já se inicie aqui, entre aqueles que o Senhor nos concedeu, ouvindo a sua palavra, caminhando em sua presença, comungando do corpo e sangue do Senhor, vivendo com os que o Senhor nos concedeu, sejam familiares, sejam os irmãos e irmãs de comunidade, para que um dia, todos no céu, possamos nos alegrar em plenitude. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça e que possamos sempre crer na ressurreição da carne, na vida eterna. Que o Senhor nos ajude, hoje e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.